Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Marco Bolonha, sócio fundador e CEO da Galápagos Capital, fundada em 2019 com 30 bilhões de reais sob gestão. Vamos receber também Márcio Fabre, CEO da NIO, uma nova empresa de tecnologia que fornece soluções de internet fibra com uma base de cerca de 4 milhões de clientes. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em engenharia pela Universidade de São Paulo, passou pelos mais variados bancos estrangeiros e é sócio fundador da Galápagos, uma gestora com mais de 50 mil investidores. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Marco Bolonha, CEO e sócio da Galápagos Capital. Obrigado, Bolonha, pela presença aqui em nosso estúdio. Eu já vou direto, você é um engenheiro, mas lida com o mercado financeiro há muitos anos. Juros a 15% ao ano e no meio de um Brasil sendo taxado em 50% pelos Estados Unidos, qual que é o melhor investimento hoje? Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Eu diria que o Brasil tem uma taxa de juros, como você colocou logo no início, são 15%, né? Se você olhar a inflação, olhada ela para frente, estamos falando, vai de 4,5%, 5%. Então, acho que o investimento mais óbvio hoje é a renda fixa, né? Dado o juro real que a gente está praticando na economia. Nós estamos fadados a ser o país da renda fixa? Bolonha. O Brasil tem um problema estrutural histórico, né? É difícil a gente ver uma taxa de juros, né? Quando você olha as previsões das curvas, né? Haver algo abaixo de 10%. Então a gente acha que está meio amarrado a ser um país de 2 dígitos, né? A gente teve poucos momentos de 1 dígito, dura pouco, né? E aí, obviamente, que isso vem de um problema estrutural da área fiscal, né? Que acaba pressionando o aspecto, os gastos, né? Acabam pressionando a inflação, que leva a ter que ter uma política monetária ativa, né? Então, acho que a gente está praticando uma estrutura que requer uma política monetária ativa. Pela análise de vocês, a queda de juros no Brasil começa quando? Nós entendemos, né, pelos dados que têm saído mais recente, até o próprio IPCA, o último dado que a gente teve, já mostra, né, que os efeitos da política monetária começou a surtir efeitos, né? São efeitos em termos de redução de atividade, na margem, né? Então, nosso call é de que a taxa de juros deverá iniciar sua queda no final deste ano ainda. Isso em dezembro? Dezembro. Isso. Eu diria no último Copom. No último Copom, isso deve ser o quanto? A aposta aí de vocês, 0,25%? Do que a gente olha hoje é meio. Meio por cento. Merece meio. Então vai para 14%. É porque, como eu falei, o juro real é muito alto, né? Então acho que 25 ou meio não vai fazer diferença, mas na ponta o meio ajuda. Agora deixa eu trazer um tema que movimenta o setor financeiro, não só o setor financeiro, mas sobretudo o setor financeiro nas últimas semanas. Tarifaço de Donald Trump. Você acredita que o Brasil vai ser afetado quanto? Ou não vai ser afetado, mesmo com a imposição ali dos 50% em vários setores? Perfeito. Não, vamos lembrar primeiro que nós estamos falando de 40%, né? Porque 10% foi exatamente, o que foi... No começo, exatamente. No começo era 10%. Na totalidade ali... Que estava na conta, né? Exato. Porque eu acho que tinha um desequilíbrio tarifário entre os Estados Unidos e outros países, havia já um clima de que isso iria acontecer. Aí, o que foi surpreendente foi o adicional de 40% em função não de um critério econômico, mas muito mais uma discussão política do que econômica, né? Até porque o Brasil ele não tem superávit na balança. Aproveitando, já pegando esse gancho, o que você acha que foi determinante para essa decisão de Donald Trump? Eu acho que é uma discussão geopolítica. É geopolítica? Geopolítica, na minha opinião, em função
discussão de BRIC, todo esse tema que a gente vem vendo em discussão, né? Então, isso provocou, né, esse adicional tarifário de 40%, que inicialmente todo mundo imaginava que era across the board, né, que seriam todas as exportações brasileiras. Aí saiu aquela lista de exceções, começou a tirar vários itens de pauta que reduziu, né, o escopo para perto de 32%, 35% do que é exportado para os Estados Unidos é que foi afetado pela tarifa. Então, quando você faz essa conta toda, eu acho que o impacto, se falar impacto de PIB, né, porque a exportação brasileira, o 12,5% é exportado para os Estados Unidos da pauta de exportação brasileira. Então, se você fizer essa conta e chegar naquilo que foi afetado, eu acho que 0,5% no PIB é um bom número. 0,5%. 0,5% no PIB. Óbvio que isso é um pouco conta do contente, porque isso no geral, né? Mas quando você vai a alguns setores específicos que estão afetados, que contribuem para esse meio, aí o efeito é muito forte, né? É muito forte. Exportadores, pequenas, médias empresas que dependem de exportação muito. O que a gente tem escutado aqui no show business mesmo é que vai afetar muito o pequeno produtor. Com certeza. Que é quem exporta maciçamente para os Estados Unidos. Tem algumas indústrias que basicamente produzem única e exclusivamente para ir para lá. Então, quando você fala, bom, coloca no preço, a demanda vai cair lá. Ele pode até tentar passar no preço, mas a demanda vai cair e muitas vezes o preço que ele coloca lá abre espaço para outros países que não têm a tarifa ter preços mais competitivos para o mesmo tipo de produto. Agora, tirando o tarifaço que impacta, né? Impacta de certa forma, lógico, mesmo com uma queda aí de 0,5, 0,2 no PIB brasileiro, tirando o tarifaço de Donald Trump, como anda a economia brasileira? A economia, como você disse ao início, 15% taxa de juros, mas ela vem resiliente, né? Vem crescendo, o Brasil vem crescendo, né? Ao redor aí de 2%, né, que a gente olha um pouco, fazendo a média para frente, e com baixíssimo desemprego, né, que eu acho que esse é o cenário que mostra bastante a resistência de ter que ter uma política monetária ativa. A gente tem um cenário ainda de atividade econômica aquecida. E isso vem muito pela própria dinâmica daquilo que vem as alterações de setor econômico. Nós temos um agro muito pujante, né? O agro brasileiro esse ano tem uma perspectiva muito boa de safra, então o agro sempre, que representa 30% do PIB, tem sido bastante, e até a parte climática, né, está dando um sossego para a nossa agricultura. Você tem a parte de serviços que vem crescendo, a área de tecnologia, a área de serviços em geral, e também a infraestrutura, né, investimento em infraestrutura. Então isso tudo mostra, o Brasil continua crescendo, continua com baixíssimo, acho que historicamente um dos menores índices de desemprego, apesar de uma taxa de juros alta. Porém, o outro dado que me deixa um pouco otimista com a redução da taxa de juros é o câmbio não está criando, ele está até cedendo o câmbio. Se ele continuar nessa, não tem porquê. O grande impacto da inflação vem muito por repasse cambial, num efeito que foi no passado. Hoje a gente tem um câmbio muito mais comportado, né? O Bolonha, você falou em agronegócio, você falou em infraestrutura. Quais os setores que vão estar aquecidos nesse segundo semestre desse ano? E eu acho que você já pode dar uma adiantada aí para 2026. A infraestrutura no Brasil, acho que todo mundo olha para cá olhando a infraestrutura, dado a necessidade de investimentos que a gente tem. E obviamente que isso teria uma velocidade maior de investimento se a gente tivesse os regulatórios mais estáveis, né? Então a gente está tendo hoje algumas discussões importantes no setor elétrico, né? Que, mexendo em marco regulatório, em posição que inibe um pouco, mas esse setor, na nossa forma de ver, tanto seja em energia, tanto seja em saneamento, né, que é outro dado que vem como uma realidade, veja a privatização da Sabesp, acho que vai ter outros movimentos no setor, e veja também a parte de mobilidade, né? Então tem muita coisa acontecendo na área de mobilidade, metrô, rodovias. Então esse é um setor que eu diria que vai manter, e é um setor que ele olha a longo prazo, né? A gente não fica olhando muito a economia que vai acontecer no próximo semestre, são investimentos de longo prazo. Na parte de serviços tem toda essa... Eu acho que nós estamos vivendo próximo do que seria uma revolução industrial, que é a inteligência artificial, né? Então, isso tudo está provocando várias coisas em termos de tech, de investimentos em tech, da necessidade das empresas estarem, né? Hoje não é mais uma opção, tem que estar com inteligência artificial nos seus negócios. Isso gera também bastante demanda de serviços e tecnologia. Mas falando especificamente de inteligência artificial, o Brasil, as empresas brasileiras estão acompanhando esse frenesi da AI no mundo todo? Sim, né? O volume
O próprio ChatGPT soltou uma estatística do número de acessos de brasileiros a ele é bastante significativo. Nós estamos falando aí de coisas de mais de 100, 200, 150 milhões de acessos, né? Então, porque o Brasil sempre foi tecnologicamente um país bastante conectado, né? A gente é muito conectado na internet, a gente é muito conectado no WhatsApp, né? Muito mais que até que o mercado americano, né? O WhatsApp começa a trazer a inteligência artificial da sua realização, a gente é muito buscador, né? Então, acho que a gente está assim, eu acho que o empresariado sabe da importância disso e a gente tem que estar, não tem outra alternativa, né? Você está falando do mercado americano, eu abri o programa falando da sua experiência em bancos estrangeiros, porque você já passou pelo Chase Manhattan, você passou pelo Banco Inter, American Express. Você, entre outros, você foi CEO do Banco Fator e hoje comanda a Galápagos. O que diferencia, Bolonha, o mercado de capitais americano e o brasileiro? Bom, primeiro assim, a gente lá na Galápagos, a gente é um partnership, né? Nós somos vários sócios, então a gente tem um trabalho feito em conjunto, né? Então a gente tem tido uma atuação bastante interessante em fazer uma companhia de investimentos que conecta, né? Investidores e tomadores de recursos. Então, essa é um pouco a nossa forma de trabalhar. Então, quando você olha a economia americana e o que a gente faz na Galápagos, como eu disse, a gente é uma companhia de investimentos, a gente atua no mercado de capitais. Então, qual a diferença? O mercado americano, se você for ver o crédito, diria que 25% do crédito está na mão dos grandes bancos e 75% está no capital markets, no mercado de capitais. Aqui no Brasil você tem invertido, a gente tem muito mais a presença dos bancos, diria que aí que é até mais invertido para pior, diria que 80% do mercado de crédito está na mão dos grandes bancos e 20% está no mercado de capitais. Então essa é a primeira grande diferença. E a gente vê aqui uma tendência cada vez maior das empresas acessarem os instrumentos de mercado de capitais. Esse é o papel social da Galápagos, é mostrar para investidores e tomadores os instrumentos que esse mercado tem que possa baratear o crédito para quem toma crédito e pode melhorar o investimento para quem está investindo. Através do quê? De uma desintermediação, utilizando os instrumentos através de títulos e certificados CRAs, CRIs, debêntures, né? Levando isso para o investidor, pessoa física, mais direto, operações garantidas. Então, acho que a forma como a gente trabalha mostra uma evolução do mercado de capitais no Brasil e a gente quer ser parte dessa evolução fazendo esse trabalho, como eu disse, de aproximar tomadores e investidores, barateando os custos de ambos, né? Melhorando o rendimento de um e barateando o custo de crédito de outros. Agora, como é que é o comportamento aí, o perfil, em primeiro lugar, do investidor brasileiro? Você está falando de uma evolução e é evidente que há uma evolução no Brasil quando o assunto é investimento. Se a gente lembrar de alguns anos atrás, isso acontece ainda hoje, mas você lembra do volume que se tinha na poupança brasileira. A gente ainda está no trilhão? Sim. A gente ainda está no trilhão, ainda tem um desafio enorme aí no mercado de capitais brasileiro. Mas como é que você define hoje, mesmo com todas as transformações e você batendo na tecla da evolução do investidor, mas como é que você define o investidor brasileiro? Eu defino o investidor brasileiro sempre, obviamente, como eu disse, com a taxa de juros, ele sempre foi muito focado e com aspectos inflacionários, sempre a gente foi um investidor pós-fixado, né? Então você pega a poupança, a TR, tudo, era muito uma defesa inflacionária. Nós estamos vivendo um ambiente diferente, né? Então hoje, o que o investidor está olhando é que ele também, para ganhar recursos, ele pode ter algumas alternativas, por exemplo, de crédito, que vai dar uma rentabilidade muito melhor do que ele ficar na poupança ou ficar num CDB bancário, né? São estruturas muito seguras, onde ele vai participar de um spread bancário que antes ficaria com o banco e não com ele, tá certo? Então essa é a forma que o mercado de capitais consegue trazer investidores para esse mercado, o qual ele não olhava. Então ele estava muito lá, vou colocar num CDB, coloquei na poupança, deixo lá. Hoje, com segurança e obviamente que ele necessita de aconselhamento. Então essa é a forma como a gente trabalha na Galápagos, nossos advisors, nossos assessores, é mostrar
aos investidores as opções que o mercado de capitais tem. Então, de uma maneira, nós não somos um agente autônomo, né? Nosso papel é ser esses assessores de investimentos que mostram esse leque de alternativas aonde o crédito hoje toma uma relevância maior. É que você tem vários, como eu falei, aproximando o investidor de um tomador. Então, ele vai entender o que o tomador precisa, vai saber que tem um spread bancário do qual ele também vai se participar, então acaba sendo uma rentabilidade maior. Ainda, obviamente, isso eu estou falando é renda fixa, né? A renda variável é muito mais a dinâmica que a gente está vendo, depende mais de alguns temas para a renda variável no Brasil tomar uma relevância maior em função dessa taxa de juros bastante alta que nós temos aqui em níveis reais. Deixa eu destacar novamente a trajetória aí, mais do que notória, do Bolonha, porque ele é formado em engenharia, é um engenheiro formado pela Universidade de São Paulo. A gente está vendo aí a trajetória toda no setor financeiro, em alguns bancos americanos, mas ele foi CEO da Latam. Começou como CFO da Latam até chegar ao cargo máximo da companhia aérea. E muito se fala, inclusive aqui no nosso programa, a gente já recebeu presidentes de companhias aéreas, né, como o John Hodgerson da Azul. Sim. Muito se fala da complexidade desse setor, do setor aéreo, que é uma complexidade que é global, enfrenta vários desafios. E só para citar um exemplo brasileiro, as 3 grandes companhias do país tiveram de recorrer ao Chapter 11 nos Estados Unidos, um método muito semelhante à recuperação judicial. Você está há algum tempo longe do setor aéreo, mas você consegue dimensionar, fazer um panorama do setor aéreo hoje no Brasil? Sim. Não, a gente está distante, mas não, né? A aviação é realmente uma paixão, né? É paixão mesmo? É paixão. É um business muito mais de paixão do que de razão, por tudo que você falou, né? Os desafios que o setor aéreo tem é bastante relevante. Quer dizer, ele é muito sensível ao crescimento de PIB, né? Então, existe uma correlação alta de tráfego aéreo com PIB. Com PIB. Com PIB. Segundo, você tem... Moeda, né? Aí você tem todas as posições, você tem o risco de moeda, você tem risco de crédito. Então, todos os riscos, inclusive o risco de voar. Né? Quer dizer, então, e toda essa parte de logísticas. Então, é uma prestação de serviços, é um modal de transporte que ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem descanso, não fecha para balanço e mais, né? É uma prestação de serviços cara a cara, face to face, com os passageiros e sujeito a todos os problemas climáticos que cada vez são mais complicados no mundo. Então, fecha aeroporto, você tem um problema de alternar voo que cria essa complexidade e que tudo isso é custo. Então, é um setor que tem baixa margem, né, na forma pelo risco que ele ocupa, né, o risk-reward, ele é descompensado, mas é uma atividade necessária não só para passageiros, como para carga. Então, hoje, no Brasil, pelo aspecto continental que nós temos, não dá para imaginar o Brasil sem uma aviação, sem um transporte aéreo, né? Seja para carga, né, que a gente acaba não olhando o quanto que vai de perecível, de medicamento, documento que vai na barriga do avião, bem como a expansão da malha aérea brasileira. Então, a necessidade da aviação no Brasil é inexorável, a gente tem que ter uma aviação aqui. Agora, obviamente que a pandemia trouxe uma realidade que foi muito forte para o setor. Isso levou as companhias a ir para o Chapter 11. O caso da Latam, do qual eu participei, né, desde lá com o comandante Colim, quando eu entrei como CFO, o crescimento da TAM, até fazermos a fusão com a Latam, uma companhia bastante vencedora, até a vinda da pandemia que afetou fortemente, afetou muito a Latam por ela ter 50% do seu tráfego aéreo no internacional, que é onde pararam os voos. Então isso levou a companhia uma decisão que eu diria muito acertada da Latam, no momento muito correto, que foi fazer o Chapter 11, tanto é verdade que hoje ela já saiu, ela é uma empresa muito valiosa, ela vale na bolsa mais do que a American Airlines, quer dizer, é uma companhia de sucesso e que usou um instrumento que era importante naquele momento. Eu acho que as demais companhias brasileiras acho que foram um pouco tardias na utilização desse mecanismo e tiveram que recorrer no momento, né, no momento em que a Latam solicitou o Chapter 11, era um momento que ninguém queria avião.
né? O momento que as demais companhias entraram no chapter 11 é quando o mercado queria avião. Então começa a discussão de tira avião, coloca avião, o que complica um pouco mais a recuperação e a volta, né, da companhia de uma forma mais saudável. Mas setor aéreo, você voltaria ou nem pensar? Porque eu falo com determinadas pessoas do setor e falo assim, não volto mais porque é muito estresse, é muita responsabilidade, que é isso que você está falando, a responsabilidade que é comandar uma companhia aérea. Ela é intensa em tudo, né? Ela é intensa em pessoas, ela é intensa em passageiro, ela é intensa em combustível, ela é intensa em câmbio, tudo é intenso 24, intenso em marketing, né? Tem muita necessidade de marketing. Então, assim, é um setor apaixonante, né? Eu voltaria, mas não como executivo, voltaria com um conselho ou uma consultoria, coisa específica que for, ou a própria Galápagos ser assessor, né, de companhias aéreas ou de quem quer no setor aéreo, porque a gente tem essa capacidade lá dentro, tanto eu como outros sócios que a gente já atuou bastante no setor. Nessa área de fusões, aquisições, nós estamos aqui dispostos a voltar sim para o setor aéreo prestando essa assessoria. Deixa eu voltar ao setor financeiro, que é o setor... Qual é a maior paixão, setor financeiro ou setor aéreo? O brilho no olho mesmo. Ambos, o avião brilha, né? Porque ele voa. Né? Você tem toda essa... Mas o financeiro... E o engenheiro gosta disso, né? De saber o que acontece. O financeiro é dinheiro mesmo no bolso mesmo, quando dá certo o investimento, né? O financeiro, ele é necessário em qualquer business, né? Então, acho que primeiro o financeiro tem essa coisa de você estar atendendo qualquer setor da economia, então você tem um contato está muito mais conectado com a economia de uma maneira geral, né? Por você estar trabalhando com vários setores. Além do que, tem toda uma engenharia no setor financeiro, né? Seja na engenharia financeira propriamente dito, que é a estruturação de produtos, fazer a estruturação adequada para aquele perfil de necessidade do cliente, seja em uso de tecnologia, que cada vez é mais intensa no setor financeiro. Você já viu muita gente quebrando? Na minha história de vida, você viu, né? Como você falou, me formei na Poli, né? Isso foi em 1978, então de lá para cá são mais de 40 anos nessa atividade, passei 24 anos em banco, 16 na aviação, voltei para o mercado financeiro, a gente vê ciclos de economia, né? Então sempre acaba quebrando aquele que erra o passo no investimentos, né? Aquele que às vezes... Erra o passo. O passo no investimento. Tá. Acaba se alavancando no momento, que aconteceu com a subida de taxa de juros. A gente, como eu falei, a gente tinha expectativa pré-pandemia de uma inflação tendendo a zero, então muita gente se alavancou para fazer investimentos. Com a vinda da pandemia, acabou tendo um crescimento da taxa de juros, acabou dando esse descompasso, por isso a gente teve um volume grande de recuperação judicial pós-pandemia. Foi o crescimento da taxa de juros que pegou, obviamente, ali não dava para planejar que ia acontecer uma pandemia, né? Exatamente, ninguém. Volta dos IPOs, elas vão acontecer? Quando que vai voltar o IPO, afinal, as aberturas de capital aqui no Brasil? Eu acho que a gente está há bastante tempo já, né, sem ter IPOs no Brasil. A gente teve aquele frenesi 2020, 2021, frenesi. Aí nós tivemos uma mudança de panorama político, né, veio toda essa dinâmica inflacionária, veio todo esse choque monetário, acho que não tinha ambiente mesmo para a volta de IPO. Está voltando algumas operações, mais especificamente alguns follow-ons, não IPOs, né, menores, pequenos, testando o mercado, mas na minha forma de ver, eu acho que a gente tem que passar um pouco ver a queda de juros, ver um pouco mais de estabilidade, e a gente ano que vem num ano eleitoral. Então, isso é muito importante. Exato. Aliás, você citou as eleições presidenciais em 2026, que evidentemente já mexe com o mercado de capitais brasileiro. O quanto o ruído político atrapalha e mexe com o mercado de capitais, Bolonha? Olha, hoje economia e política andam junto, né? Não tem como você segregar. Sempre foi assim? Até porque sempre foi assim? Sempre. Ou muito mais agora? Creio que eu sou, na minha opinião, é que sim, né? Porque não tem como quem faz as políticas monetária, fiscal e cambial é o governo, tá certo? É ele que dita as regras dessas três políticas e que acaba com isso afetando o mercado, né? Então depende de onde dá o tom em cada política. Mas
o ano eleitoral, né, um calendário eleitoral, começa a antecipar movimentos. Então, se o mercado está mais querendo um tipo de viés de governo e começa as pesquisas mostrarem que isso vai acontecer, seja por um lado ou por outro, você pode estimular a antecipar alguns movimentos de mercado de capitais, seja de fechamento, seja de abertura de capital, seja de desinvestimento e investimento. Então, esse termômetro eleitoral do ano que vem, que a gente sabe é uma eleição polarizada, vai polarizar o mercado também nas apostas, né? Ou seja, na onde você vai alocar o seu capital. Mas mesmo sem eleições presidenciais, o ruído político sempre mexe muito, né? O mercado financeiro quer regras, estabilidade de regras, né? Não quer alterações. Então, por exemplo, ele quer nações estáveis. E a gente tem aqui, por exemplo, independentemente de calendário eleitoral, você tem um aspecto também tributário. Houve muitas alterações fiscais, tributárias, que mexem nos comportamentos de investimento. Isso é natural, né? Então, também ele quer um pouco mais de estabilidade, que acho que a reforma fiscal pode endereçar o ano que vem, melhorar um pouco como é que são os regimes fiscais que incidem sobre os investimentos e sobre o crédito, né? Deixa eu trazer uma novidade da sua companhia, porque a Galápagos e a Rocket Base uniram esforços ali para fazer um fundo que começa em 50 bilhões de reais e é um fundo específico para investir em startups de saúde. Por que o foco em saúde? Não, primeiro que saúde, né? Isso aí nós somos gestores desse fundo, né? Nós fomos procurados por temos a capacidade de fazer gestão de fundos, né? Esse é um fundo, a gente faz várias gestões de fundos dentro da Galápagos, é um fundo no qual a tese dele, né, é o investimento a partir dos investidores que estão no mercado de saúde, né? E saúde é outro mercado em crescimento, né? Acho que não tem e muito as startups, por quê, né? Com a vinda da tecnologia, com o AI, cada vez mais você vai ter aplicativos, vai ter que vão auxiliar na medicina preventiva. Então, na minha forma de ver, é o caminho da saúde, é a medicina preventiva. Esse mercado está olhando muito investimentos em tecnologia para essas predições. Então, existe interesse de investidores em participar, como tomadores que estão iniciando os negócios. A nossa função, novamente, né, é interconectar, né, esses investidores com os ativos, sendo o gestor desse fundo que eles acabaram trazendo a tese para nós. Agora, como é que serão selecionadas essas startups? A seleção é feita pelos investidores, tem um comitê de investimentos, a gente participa, obviamente que a gente faz todo o compliance do fundo, tem o administrador do fundo junto conosco, mas é o nosso papel, um papel de gestor, auxiliando na gestão e na escolha desses ativos. A Galápagos, a gente está falando de uma companhia que tem 50 mil clientes, só que ela foi fundada há pouco tempo, né? Ela foi fundada há 6 anos, em 2019. Primeiro semestre de 2019. E você já destacou nesse bloco aqui que você tem alguns sócios oriundos de grandes instituições financeiras no país. Por que vocês se juntaram para fundar essa empresa? Bom, em 19, né, quando nós acabamos criando a Galápagos, tinha muito a ver com a evolução, né? Galápagos é onde você teve a teoria da evolução de Charles Darwin, né? O Galápagos vem aí, da teoria da evolução, né? Quer dizer, primeiro, eu acho que é um nome muito atrativo, né? Um nome bacana, um nome que em qualquer língua, o mundo inteiro conhece Galápagos, até pela história da teoria da evolução. E naquele momento de 19, né, a gente acabou, né, por quem foi idealizador desse processo, que teve esse insight, foi o nosso sócio Carlos Fonseca, né, que ele é o nosso sócio principal no sentido da criatividade de fazer essa plataforma, que era um momento de taxa de juros zero, né? Então a gente falou, como é que a gente vai se adaptar a uma realidade de taxa de juros zero, vindo de um país que sempre teve taxa de juros altíssima. Pena que durou pouco, né, essa parte do juro. Então a gente começou a criar esses instrumentos de crédito, que é uma forma de você ter rentabilidades com alguma assunção de risco de formas garantidas. Nós nascemos nesse ambiente. Então, o propósito de quem se juntou como sócios era de fazer diferente, fazer uma forma de praticar um banking de uma forma diferente, que era, vamos trazer instrumentos interessantes para levar para investidores, aproximando esse mercado de crédito, levando a ele a oportunidade da rentabilidade do dinheiro, que seria zero na conta, para algum nível positivo através de assunção de crédito. A gente nasceu já pensando
na evolução desse mercado, que estava caminhando, depois ele voltou, mas a evolução continua, como eu disse anteriormente, e também interconectando, a gente, lembrando que Galápagos é um arquipélago, né? Então a gente tem várias áreas, nós temos uma área de gestão de fundos, uma asset management, nós temos uma área de gestão de patrimônio, que é uma wealth management, e temos uma área de banco de investimentos, que estrutura dívidas e fusões e aquisições. Os clientes participam nesse ecossistema e o nosso papel é se aconselhar eles a fazer as melhores opções, tanto para tomar crédito quanto para investir. E vocês têm um braço ali de gestão de grandes fortunas. Nós temos de multifamily office. O multifamily office. Que está todo dentro da área de wealth management, são segmentos diferentes de atendimento. Como a gente tem, por exemplo, que é até interessante citar, nós temos uma área de atendimento a jogadores, artistas, que é a Galácticos. Tá. Nós temos uma operação Galácticos, que é uma operação que nós temos a felicidade de ter a sociedade com o Ronaldo Fenômeno, né? Então ele já tinha uma advisory bastante grande para atletas fazer a gestão dos seus investimentos. Então esse é um segmento da Wealth que trata um cluster específico de jogadores, artistas, esportistas em geral. Mas o patrimônio do Ronaldo Fenômeno está todo lá? Não, todo lá não. Mas parte... Que já seria notícia. Não, parte ele... seria notícia. Ele realmente ajuda bastante a gente na originação de clientes. Entendi. Agora, o multifamily office, essas grandes fortunas brasileiras que companhias como a sua administra, essa turma toda, essas grandes fortunas, essas famílias que têm muita fortuna, elas estão hoje, qual que é o status dela em relação à economia? Eles estão pessimistas, eles estão cautelosos, só olhando, aguardando o que vai acontecer. Você falou muito em questões geopolíticas, não só questões políticas brasileiras. Tem alguém otimista? Não, independentemente de otimismo ou pessimismo, acho que é muito mais de diversificação do seu portfólio, né? Então, eu acho que grandes fortunas começam a primeira grande discussão, que é o que o multifamily office tem diferente de private bank, né? Que o private bank você está só olhando o investimento financeiro. No multifamily você olha o investimento global do cliente, seja imobiliário, você olha aspectos sucessórios, você olha aspectos de organização do processo decisório na família, né? Tem um tema de governança. Então, é uma assessoria mais ampla e que leva a outros tipos vamos chamar assim, de advisory, que não necessariamente qual é o melhor investimento. Então, quando você olha isso, ele já tem que tomar uma decisão. Se ele é um industrial, tem muita empresa, tem liquidez, o que ele faz com esse recurso? Ele já tem uma exposição em Brasil alta, porque ele tem um negócio dele aqui. Então, é recomendável que ele diversifique. A quanto ele diversifica? Aí vai sendo um pouco, você vai vendo o apetite, a suitability desse cliente com o apetite de risco que ele tem. Se ele vai para renda fixa, se ele vai para renda variável. Então, é uma gestão de portfólio onde busca o quê? Uma diversificação, mas busca um target de remuneração e depende, o apetite de risco está em quanto aquela família quer assumir de uma volatilidade ou não. Porque o que afeta a decisão de investimentos depois que você fez é a volatilidade. É a volatilidade. Tá certo? Agora, a sua, Bolonha, quero saber de você, como investidor mesmo, na pessoa física. Você é aquele cara mais conservador, você é mais agressivo, você investe o seu dinheiro onde? O que eu diria assim, nós que estamos no mercado financeiro, a gente participa no mercado onde nós estamos próximos, tá certo? E hoje, quer dizer, nossa vida, eu diria que esse é o legal do nosso negócio, né? Nossa vida é a Galápagos, né? Quer dizer, então seria o maior investimento que a gente tem nas ações que a Galápagos tem. Então, é participar desse processo, né, de mostrar para os nossos clientes o commitment, né, de um grupo de executivos, um modelo de partnership, onde todo mundo ali pensa como dono, todo mundo está ali para entregar o melhor serviço possível e ser incansável, né, 24/7, volta à aviação, né, sempre é 24/7 novamente, né. Esse é o seu... É o 24%. É o 24%. Seja presencialmente 24%. Ou não, você tem que estar 24% nesse negócio, né? Agora, acompanhando o setor financeiro no Brasil há alguns anos, qual que é a sua avaliação e o papel do Banco Central? Muito importante, né? O Banco Central é o defensor da moeda, né? Esse é o principal, quer dizer, o mandato que é dado ao Banco Central
pelo país, né, é que ele proteja a nossa moeda, né? Mas você fala muito da evolução do setor financeiro brasileiro. O Banco Central tem um papel importante e grande nessa evolução? Sim, né? Além de ser o guardião da moeda, né, que é o papel, que é o princípio básico, né, de bancos centrais no mundo, ele tem bastante ajudado no fomento de oportunidades do mercado de capitais. Então, o Banco Central tem sido muito mais favorável, uma evolução do Banco Central, em permitir que haja uma desintermediação no mercado financeiro. Então, foram várias instituição de pagamentos, são registradoras de crédito, você teve uma nova players no mercado financeiro que você não tinha no mercado tradicional. Então ele evoluiu, né? E principalmente em cima do mercado de capitais também, dando facilidade para gestoras, administradoras, criando um mercado, por exemplo, de crédito. O mercado de FDIC, né, que são os fundos de direitos creditórios no Brasil, é um papel super relevante, né? Ele que faz o grande crédito da pequena e média empresa. Isso é através das gestoras, não está no sistema bancário diretamente. Então ele também permitiu que haja essa possibilidade de levar novos instrumentos. E aí, obviamente, a grande inovação que ele acabou entrando foi o Pix. Né? Quer dizer, esse sucesso. O Pix foi tanto sucesso que incomodou os Estados Unidos. Exatamente. Que ele está querendo saber esse Pix. Talvez ele queira fazer o Pix, porque o Zéu lá não é como o Pix. Da 25 de março aqui de São Paulo. Como é que funciona. Como é que funciona tudo. O Pix é a democratização, né? A acessibilidade, as pessoas não tinham, a falta de bancarização, o Pix realmente contornou tudo isso. Então é uma coisa mais democrática de acesso ao mercado como um todo. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Marco Bolonha, da Galápagos Capital. Obrigado, Marco, pela presença mais uma vez aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço e fico disposto aqui para novas. Quando você chamar, estaremos aqui. Com o maior Muito prazer. obrigado. Obrigado mais uma vez. E o Show Business vai dar uma breve pausa e volta daqui a pouco com mais um grande convidado. Fica com a gente. Ele lidera a NIO, uma empresa de tecnologia que surgiu com uma missão audaciosa, que é revolucionar o mercado de internet fibra no Brasil e já conta com uma base de 4 milhões de clientes, com uma promessa, que é oferecer uma experiência digital transparente, confiável. O Show Business, esse bloco do Show Business vai receber Márcio Fabris, CEO da NIO. Obrigado, Márcio, pela presença aqui em nosso estúdio. O que me chama a atenção nessa nova companhia é que você vem de um mercado já de telecomunicações, você tem muitos anos nas costas aí de Vivo e você aceitou um desafio praticamente de começar do zero uma companhia, embora você tenha um valor de usuários muito grande. São 4 milhões de clientes. Como você está se sentindo nessa cadeira de CEO? Como um fundador de uma empresa? Como um administrador? Gostaria que você definisse para a nossa audiência. Primeiramente, obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui. Realmente, essa é que é a grande missão dessa nova empresa. Eu me coloco muito como um fundador dessa empresa. Na verdade, o dia que eu cheguei na empresa, não tinha ninguém na empresa. Eu fui o primeiro a sentar no escritório temporário. Lembrava até uma garagem dessas que a gente vê no filme dos fundadores. E essa foi a grande motivação. Como lançar uma nova empresa, uma nova marca de caráter nacional, de uma amplitude nacional, com quase 4 milhões de clientes, quer dizer, não nasce pequena, já nasce grande. Então, em pensar desde o zero, né? Pensar o nome da empresa, a marca, o logotipo, a característica da marca, o que poderia ser um diferencial para essa empresa em um mercado que já tem mais de 10 mil operadoras no Brasil. Né? E está sendo difícil? Está sendo super emocionante, na verdade. É uma experiência única. Né? Qual que é a relação de vocês com a Oi? A verdade é que essa base de clientes, que hoje é da NIO, são esses quase 4 milhões de clientes, nasceram da Oi, né? Então, a gente adquiriu a base de clientes, a gente não adquiriu a empresa Oi, mas esses clientes eram clientes do produto Oi Fibra. Então, a Oi, no seu processo de recuperação judicial, decidiu vender esse ativo e aí, através de um processo de um leilão público, o nosso acionista, são os fundos do BTG,
fizeram a proposta para aquisição. Então a gente nasceu desses 4 milhões. Então no dia 1 da companhia, depois do closing, do fechamento da operação, a gente já nasceu com esses quase 4 milhões de clientes. Então a gente vem, dos clientes, eram clientes da Oi Fibra, e aí nesse processo a gente foi comunicando, olha, você era cliente da Oi Fibra, agora você vai ser cliente da Nil, se prepare para uma nova jornada, né? Uma jornada muito melhor, a gente quer te entregar uma experiência de uso, uma experiência de relacionamento com a empresa, que a gente quer inovar no mercado brasileiro. O investidor é o BTG? É o BTG, são fundos do BTG. São fundos do BTG. Exatamente. E como é que está o mercado de internet fibra no Brasil? Olha, muito se fala já há muito tempo em relação a esse mercado, né? Qual que é o panorama atual? Assim, um mercado que cresceu muito rápido desde 2015, 2016, né? Até esse período, basicamente a internet que a gente tinha nas nossas casas, nas empresas, era uma internet de baixa velocidade, muitas vezes com fio de cobre, que vinha lá do começo dos anos 2000 ainda, né? Uma experiência muito ruim de internet. A gente teve uma evolução muito rápida da tecnologia, o custo caiu muito da tecnologia, isso permitiu que a fibra crescesse muito rapidamente de 2014, 2015, 2016, até mais ou menos 2022, 2023, aí passando pela pandemia, que foi uma época, inclusive, que a demanda pela fibra ótica ficou cada vez mais forte. Então, o mercado cresceu muito e chegou num nível de penetração muito alto. A verdade é que hoje, das residências urbanas, né, a gente tem aí mais ou menos 75 milhões de domicílios conectados com a internet, de mais ou menos 80 milhões de domicílios ocupados no Brasil, né? Então, muito relevante isso, 75 milhões. Conectados com internet. Conectados com internet. E desses mais ou menos 45 milhões conectados com fibra. Os maiores clientes de vocês, então, são pessoas físicas e pequeno empreendedor, é isso? É isso, na verdade são pessoas físicas, em sua grande maioria, né? Pessoas físicas em todo o Brasil. E pequenos e médios negócios, né? Numa porção menor, mas também pequenos e médios negócios. Você já trabalhava para esse público? Pequenos, médios, pessoas físicas? Sim, na verdade a gente já tinha essa experiência anterior de trabalhar com esse tipo de cliente desde o começo, né? Na verdade, acho que quando eu comecei a trabalhar com telecom, eu me lembro ainda, a internet era aquela discada, que fazia aquele barulhinho na hora da conexão. E, na verdade... Muita gente vai lembrar desse barulho. Alguns ainda vão lembrar. Vai lembrar do barulho. A gente deixava à noite para poder baixar os arquivos, né? Era uma experiência daquela época, mas evoluiu muito desde lá para cá, né? Você que acompanha, você tem falado aí dessa experiência com o pequeno, médio empreendedor. Hoje, qual que é a maior dor dele? Bruno, nesse mundo da tecnologia, eu acho que o pequeno e médio empreendedor, a tecnologia é um grande viabilizador de negócio, né? E hoje já não vive mais sem essa conexão de qualidade, inclusive. Até a gente falava muito da fibra chegando na casa, mas hoje tem um papel muito importante do próprio Wi-Fi. Porque o número de equipamentos que ficam conectados hoje em dia cresceu muito. Ultimamente você tinha um computador que ligava na internet e era o computador. Hoje, num pequeno e médio negócio, assim como numa casa, numa residência, são múltiplos devices, são os smartphones, é a maquininha do POS para passar o cartão de crédito, é o próprio computador, às vezes é uma televisão conectada que está ali servindo como para uma reunião, mas ao mesmo tempo, né, para entretenimento da base de clientes dele. Então, na verdade, a produtividade de um pequeno e médio negócio depende da conectividade. E muitas vezes até o negócio nem existe fisicamente, né? A gente tem muitos clientes que é um negócio virtual, ele anuncia numa rede social, pega o seu pedido e faz a entrega. Então, hoje a internet é uma viabilizadora de negócio. E teve um boom do uso não só da internet, como redes sociais. E agora eu quero entrar num assunto que já existia no tempo da internet de escada, que é do barulhinho que você acabou de falar, mas se popularizou globalmente nos últimos tempos, que eu até falo que virou conversa de boteco, porque todo mundo sabe sobre inteligência artificial. E vocês têm falado que vocês têm usado essa tecnologia e dados para antecipar problemas. Como? Efetivamente, a gente tem uma visão que a gente não gostaria de enviar um técnico na casa dos clientes
para poder corrigir um problema de... Isso é uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Chamar técnico do setor de telecomunicações... Cria uma ruptura na rotina do cliente, né? Porque muitas vezes ele não pode sair para trabalhar, compromisso. Ainda tem isso, eles passam horário de 8, das 10 até 17. São slots de 2 horas. A gente, pelo menos na NIL, a gente trabalha com slots de 2 horas para o técnico chegar em casa. Mesmo assim é um incômodo, né? E o que a gente vê é que muitos dos problemas a gente pode prevenir antecipadamente, a gente pode corrigir de forma remota, né? Então, o que tem nos ajudado, os casos de uso que a gente tem desenvolvido, é nesse sentido, a gente não evitar que um cliente tenha um problema e quando ele tem um problema, tentar resolver de uma forma remota. Porque muitas vezes até a tecnologia evoluiu muito, os equipamentos evoluíram e às vezes o usuário é um usuário, de certa forma, leigo no uso da tecnologia. E às vezes mudar um canal do Wi-Fi, fazer um reboot, né? Ligar e desligar o modem, muitas vezes isso mesmo já corrige o problema do cliente, né? E a gente tem usado isso para prevenir. Tem situações que a gente tem visto, a gente consegue medir a temperatura do modem na casa do cliente. Você consegue. Porque tem clientes que colocam livros em cima do roteadorzinho. E o roteador precisa de ar para poder se refrigerar. E a gente vê que está esquentando a temperatura, a gente manda um e-mail para ele e fala, olha, a gente está notando que o seu roteador está com uma temperatura superior, por favor, verifique se ele está tendo a ventilação. Então, proativamente, o cliente pode evitar até um problema, né? Então, muitas vezes tem esse problema. Mas vocês, então, têm um controle e, de certa forma, vocês monitoram esses 4 milhões de clientes, pelo menos a base ali da conectividade. Exatamente, né? Esse no sentido de entregar a melhor qualidade para os usuários. E é algo impensável anos atrás, muitos anos atrás. Completamente. Na verdade, primeiro, a quantidade de dados que a gente coleta é muito grande, né? Então, alguns anos atrás, seria economicamente inviável você armazenar e mesmo processar em tempo real, né? Então, além da capacidade de armazenamento, a capacidade de processamento também evoluiu muito, né? Então, hoje, e a cada mês evolui mais, né? A gente tem que ficar bastante conectado com o que está acontecendo no mundo todo para poder ser um grande diferencial para os clientes. Nesses últimos anos todos de vivência no setor de tecnologia, no setor de telecomunicações, o que mais te surpreende em relação a mudanças? Eu acho que é um setor que evoluiu bastante, assim, se você olhar desde lá perto do ano 2000, quando eu comecei, acho que a imagem das operadoras como prestadores de serviço melhorou bastante nesse período, mas uma motivação que a gente tem, quando a gente criou a NIL, é ir além nisso também, de como romper com práticas do setor de telecomunicações que, ainda que tenham evoluído, e a gente hoje tem muito menos reclamações do que o setor tinha 5, 10 anos atrás, ainda tem condições hoje em dia que pode ser feito diferente. Aquela questão de ser uma marca que as pessoas amam de verdade, que tem fãs sobre a marca. É aí que a gente quer diferenciar a NIL como operadora. Pra você ter uma ideia, a gente lançou a marca agora, 2 meses atrás, oficialmente, com uma campanha nacional, e a gente prometeu não reajustar os preços até 2028. No momento que se falava de inflação saindo do controle e tudo, a gente... Essa é uma promessa de vocês, então. Promessa feita e aí... Vai cumprir, hein? Com certeza, com certeza. Na verdade, não alterar o preço até 2028. Desses planos, a gente lançou planos novos da NIL agora, e nesses planos que a gente lançou, junto com a marca, a gente não vai mudar o preço. Mas isso você falou que surpreendeu o quê? Surpreendeu o mercado, surpreendeu o... É uma prática nova, na verdade, não só em telecom, mas a gente não conseguiu identificar nenhuma empresa que tivesse publicamente, aqui no Brasil, feito uma promessa de ficar 3 anos praticamente sem reajustar o preço. Lembrando que o Brasil estava num momento, inclusive, quando a gente decidiu fazer isso, foi no começo do ano ali, um momento que se falava que a inflação podia sair do controle ainda. Então a gente procurou alguma coisa e é só o primeiro passo que a gente está dando, a gente quer realmente fazer a NIL ser uma empresa diferente no setor, né? Ô Márcio, a gente tem conversado com o setor de telecomunicações há um bom tempo, inclusive nas últimas edições aqui do Show Business a gente recebeu o presidente da Vivo, o Christian Gebara, e ele também falou sobre a mudança no setor de telecomunicações, como uma companhia como a dele começou, uma companhia de telecomunicações e evoluiu, virou o que ele define uma empresa de tecnologia, que oferece hoje vários setores, tem várias formas
de receita. Como é que você se posiciona, você que está surgindo com uma nova empresa ali, nesse cenário, esse cenário disputadíssimo e nesse cenário que está buscando muito mais tecnologia do que telecomunicações? Eu acho que a tecnologia é fundamental aqui para o setor. Eu acho que é um setor que tem uma diversidade muito grande de players, né? A gente tem desde as grandes operadoras que fazem um excelente trabalho nacionalmente, mas a gente tem competido mais de 10 mil provedores de fibra no Brasil. E a gente tem provedores que têm 2 mil clientes. Então a Neoway é a segunda maior empresa de fibra do Brasil, né? A Vivo é a primeira, mas a gente tem concorrentes com 2 mil clientes. São concorrentes que às vezes atendem meio bairro de uma cidade de 30 mil habitantes. Então é um ambiente competitivo muito diverso, né? Muito diversificado, e que a gente tem que saber operar nesse meio. Eu acho que a gente nasce especialista em fibra ótica, né? Residencial e para pequenas e médias empresas. Acho que isso nos diferencia das grandes operadoras, porque nosso foco está 100% do tempo em buscar as tecnologias para entregar a melhor experiência no uso da fibra ótica. A gente não está nessa fase de diversificação de negócio, de buscar outros setores. A gente está muito focado em ter o melhor serviço de fibra ótica do país. Como é que você vê a companhia daqui a 5, 10 anos? Nosso sonho é grande. A gente quer ser uma empresa líder no setor de telecomunicações no Brasil, expandindo para outros negócios. Outros negócios, então está na mira outros negócios. Hoje vocês estão focados na fibra. A gente está focado na fibra hoje, estamos fazendo ali o dever de casa de construir essa empresa que nasceu do zero, então tem muito trabalho de construir sistemas, de construir processos, mas é um setor que também deve passar por consolidação. Então a gente nasceu uma empresa de um pouco mais de 4 bilhões de reais de receita, sem dívida, a gente não tem nenhuma dívida, a gente tem acionistas muito fortes, então a gente também vê um processo de consolidação que será natural nesse setor, com mais de 10 mil operadores, e outros países normalmente são 5, 6, 7 operadores, aqui a gente tem mais de 10 mil operadores. Então a gente deve crescer organicamente, mas deve crescer também através de aquisições. Você está falando de uma companhia bilionária, com bilhões de receita, sem dívidas, com bons investidores conhecidos, investidores sólidos. Mas qual é a barreira de vocês? Tem uma barreira, tem um grande desafio? A gente não enxerga limites para a gente, na verdade, acho que é isso que tem nos motivado. Acho que depende muito da gente, de fazer um trabalho, de construir esse diferencial. A gente chegou tarde na festa, a verdade é essa. O mercado já está penetrado, a gente é uma marca nova em um mercado o crescimento já é menor. Então a gente tem que começar a tirar clientes dos nossos competidores. Eu acho que o que nos impede é o nosso próprio modelo mental, de poder romper com as regras da indústria e poder criar, assim como esse exemplo do preço que não muda até 2028, criar novas propostas que possam nos diferenciar da concorrência, né? E o que mudou? Você que está um bom tempo no setor, o que mudou no perfil do consumidor brasileiro? Eu acho que tem mais informações, em primeiro lugar, né? O consumidor hoje, ele consegue muito rapidamente entender de outros clientes, através de revisões na internet, tipo de coisa, qual os benefícios, as fortalezas e as deficiências das empresas. Então, as empresas precisam trabalhar muito em construir reputação. Acho que isso é um tema que a gente tem bastante central também. Não basta mais só fazer uma publicidade bonita, ter um serviço que entrega a qualidade que está falando. Você precisa construir reputação. E a reputação é no dia a dia em todos os setores. A gente, por exemplo, agora no lançamento da marca, a gente vinha fundando uma empresa, 4 milhões de clientes, mas que tinha um histórico já. Então, no lançamento, a gente fez um lançamento que a gente investiu bastante também em redes sociais, em publicidade, mas a gente tinha que dar um atendimento nos comentários, que era uma coisa assim, que a gente não estava esperando tanto. Então, a gente saiu de um cenário até no começo que nos assustou, mas a gente rapidamente, a tecnologia nos ajuda também, muita inteligência artificial para responder, para dar o primeiro contato com o cliente, para não deixar ele esperando por uma resposta. Mas os clientes estão em todo lugar e a reputação, no final, acho que é a grande diferença, né? Você que passou por grandes companhias, meio que focado aí no setor de telecomunicações, né? Vou fazer uma pergunta clássica aqui no show business.
Quem são as suas referências no mundo dos negócios, na vida? Olha, é uma pergunta difícil, sim. Eu aprendi muito, acho que no começo da minha carreira. Eu comecei, logo que eu me formei, eu comecei numa consultoria, na McKinsey, uma empresa de consultoria estratégica. Teve ali um grupo de pessoas, 2 ou 3 sócios, que me ajudaram muito na formação. Acho que foi um começo importante para mim. Eu acho que essa trajetória de 20 anos que eu passei entre Telefônica e Vivo também, muitas pessoas importantes, líderes, inspiradoras que eu tive no começo ali me ajudaram bastante. Assim, na verdade, isso vai te ajudando a moldar, pegando um pouquinho de cada um, né? Vai mudando você como pessoa e profissional. Exatamente, é isso. E você vai capturando um pouco de que se aprende vendo uma entrevista. As entrevistas são muito inspiradoras, né? Com executivos, a gente consegue, às vezes, capturar pequenas, mas a convivência, né? Às vezes, tomar um café com um executivo experiente te traz um insight que te leva para frente. Essa semana mesmo eu estava almoçando com uma pessoa que fundou uma empresa e já tinha saído, estava no conselho agora, e ele estava me falando sobre presença, né? Como que às vezes você estar presente é importante, você estar nos lugares com as pessoas certas e poder ter a abertura para escutar, né? Que às vezes a gente fica ali atolado no dia a dia, fica de reunião em reunião, a gente não tem essa chance de aprender. E às vezes só de estar presente, né, com aquela presença real mesmo, e escutar pessoas que passaram por outras dificuldades, você consegue ajudar na trajetória profissional. Então, reunião, não vai ter tanta reunião assim, reuniões longas? A gente não gosta de reuniões. Não gosta? Não gostamos de reuniões. Mas aí como é que decide, como é que se reúne? Não tem reunião, é isso? Não, tem reunião, mas... Mas como é que é a reunião de vocês? A gente curtas? Tenta fazer reuniões com poucas pessoas, na verdade. A gente tenta se preparar antes, a gente troca muita informação de forma assíncrona, né? A gente usa muito softwares de mensageria para se preparar. Então a gente está criando um conceito ali na NIO que a gente está chamando de time de times, né? Então a NIO não tem áreas, a gente tem áreas no RH, tá tudo certinho, mas no dia a dia a gente construiu times. São times que têm um núcleo que é pessoas de negócio, pessoas de tecnologia, pessoas de design, e a gente tem pessoas que se juntam de finanças, de dados, de analytics, conforme a necessidade que a gente tem. Então, esses times são autossuficientes, então eles não dependem, a gente não tem aquela coisa de, tá esperando a prioridade de TI. Então, porque cada time tem a sua própria prioridade e ele é descentralizado. Então, a gente é uma empresa que a gente tem hoje 48 times, e a gente está ampliando esses times conforme a gente progride aqui no crescimento da empresa. E cada time tem uma missão muito clara. E para cada missão ele tem um conjunto de iniciativas, um conjunto de entregas que eles fazem. A cada 3 semanas, mais ou menos, esse time chega e fala, olha, aqui é o que a gente entregou, isso é o que a gente vai entregar nas próximas 3 semanas. Então, isso facilita muito a troca de informação, a gente usa muito documento escrito para poder se preparar para a reunião, então a gente tenta, sempre que possível, mandar antes. E qual é a próxima grande mudança que o cliente brasileiro vai vivenciar no relacionamento com a internet? Eu acho que a gente está melhorando muito a questão da conectividade dentro da casa. A gente tem essa explosão que eu te falei da internet, foi muito boa, porque a gente saía de conexões ali de 5, 10 mega para velocidade de 100 mega, 500 mega, a velocidade mais baixa que a gente vende hoje é 500 mega, chega a 1 giga. Então essa explosão foi uma questão de velocidade, de tirar a fibra ótica, passar no poste e chegar dentro da casa do cliente. Só que com a explosão do número de equipamentos que o usuário tem conectado, hoje em média um cliente da NIO tem 11 equipamentos conectados na casa. Então isso inclui smartphones, inclui TVs conectadas. 11 é coisa pra caramba. Hoje tem mais TVs conectadas nas casas do que smartphones. Mais TVs conectadas? Sim, na verdade a audiência... Quer dizer, a TV continua vivíssima, então. Super, e agora a TV um pouquinho diferente do que a gente costumava ver, né? Então os programas estão também... tem os programas da grade, mas tem os programas que ficam disponíveis para assistir depois. Isso tudo através da internet, né? Então, a grande mudança é como que a gente vai levar essa conectividade
para funcionar com múltiplos devices dentro da casa. É o que lá na ANEEL a gente está chamando de concierge do Wi-Fi. A gente quer montar um concierge do Wi-Fi. Você vai ter seu personal Wi-Fier. Então, alguém que te ajuda a dar essa conectividade dentro de casa. Né? Muito bem, nós estamos diante de Márcio Fabres, o CEO da ANEEL, que há poucos meses, né, na verdade já passou um semestre, né, porque se começou em dezembro, está lançando, está criando uma empresa do zero que já conta com 600 profissionais, 4 milhões de clientes, receita bilionária e sem dívidas. É isso aí. Esqueci de mais alguma coisa? Não, é isso. E muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.